A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos mais uma vez para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. E hoje nós que estamos na penúltima aula, sim, a lição de número 12, o reinado de Josias, no dia que é considerado o dia nacional da escola bíblica dominical. Sim, que interessante, nós hoje temos a oportunidade de ver sobre a história de um homem que valorizou a palavra, um homem que valorizava o peso da revelação de Deus escrita no livro de Deus e assim, através disso, promoveu um grande avivamento, um quebrantamento que mudou a trajetória daquele povo que com ele viveu. Sim, um homem que buscava a revelação de Deus e saber a vontade de Deus para agradar a Deus. Nós estamos estudando, fechando aí o trimestre, o terceiro trimestre de 2021. Em breve temos lições maravilhosas com segredos acerca dos ensinamentos de Paulo, e nós estamos vendo o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O reinado de Josias nos traz aqui no texto áureo para o dia da lição de número 12, 2 Reis 22:8, que diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Olha que coisa interessante, a verdade prática diz: nos dias de hoje Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. E não é pouca a idolatria que nós vemos em nossos dias. Acompanhe comigo, eu sempre te convido a ter o exemplar da Bíblia Sagrada perto de você. Nós vamos ler, vai aparecer na sua tela, mas é bom que você tenha aí esse exemplar para poder consultar segundo a sua necessidade. Acompanhe comigo a 2 Reis 22 também, 3 ao 5, o 8, depois 2 Reis 23, do 2 ao 5, o 21, o 22 e o 25. Vou lendo devagar e você vai acompanhando aí comigo. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, ao qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. 2 Reis 23. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores da terra de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, confirmando as palavras desse concerto que estavam escritas naquele livro, o livro de Deus, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias e os sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e o bosque para todo o exército dos céus, e queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedrão e levou as cinzas deles até Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa do Senhor. Isso é o 21 já. O vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa desde os dias dos juízes,
que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Nós estudamos em algumas lições passadas a história de Ezequias, o rei de Judá, um homem que buscou agradar a Deus, mas Josias, ele vem depois da descendência de Manassés, filho de Ezequias, um homem que foi terrivelmente idólatra, que regressou. Mesmo o seu pai tendo abandonado aos ídolos, ele trouxe de novo a idolatria para Judá, né? De modo que foi na época dele que ele sofreu grandes perseguições e foi levado cativo para a Babilônia e puxado pelo nariz, segundo o texto bíblico, e cerca de 800 quilômetros, não é pouco, e no meio do caminho lembrou do Deus de seu pai, e com isso ele veio a pedir perdão, e o Senhor, de uma forma maravilhosa, o restituiu ao reinado. Bem, esse homem que trouxe de volta a idolatria, restabelecendo em Judá de novo a idolatria, ele teve a sua descendência, e ali um pouco mais à frente nós viríamos ver nascer Josias, esse jovem que começou a governar, e mesmo governando, buscando agradar a Deus, ele estava sem direção. Como assim sem direção? Nós devemos orar, nós devemos jejuar, mortificar a nossa vontade, entender a vontade de Deus, mas nós precisamos da orientação da palavra, que é bússola. O Salmo de número 119 diz que a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra, né? O versículo de número 105 e também o versículo 11, clássico, vai nos dizer que nós devemos guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra Deus, de modo que entendemos que a palavra de Deus, ela é aquilo que nos ensina como proceder de acordo com a vontade do Senhor, como fazer aquilo que agrada ao Senhor, como viver para glorificar o Senhor. E no caso da nação de Israel, do povo de Judá, que tinha essa obrigação de ser o povo que representaria o Deus de Israel na face da terra. Eles não tinham essa referência, por quê? Porque na época de Manassés, segundo alguns historiadores, os livros, né, o livro da lei, os livros do Pentateuco, os escritos, segundo alguns acreditam, haviam sido todos eles queimados, e talvez alguém possa ter escondido ali um exemplar desses 5 primeiros livros da Bíblia, que eram considerados livros da lei, e ali agora nós vamos ver nessa história que nós estamos contando, do texto bíblico, quando Josias, colocando no seu coração o desejo de reparar a casa do Senhor, que os seus pais, né, a partir de Manassés, haviam destruído, haviam novamente banalizado, permitido que viesse a ruínas. Ali nós vamos ver um pouco mais à frente que a idolatria estava dentro do templo de Jerusalém, situações abomináveis, e ele agora então, além de fazer essa reforma de tirar os bosques, os altares, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente, ele restaura também o templo, e nessa limpeza, nessa restauração, a Bíblia vai dizer que foi achado pelo sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote Ilquias, ele chega até o escrivão e fala que achou o livro da lei, achou o livro da lei. Veja bem, na casa de Deus, o Deus que se conhece pela sua palavra, na casa onde o Senhor falou com Salomão que manifestaria a sua glória, a casa que Deus manifesta e ordena a bênção, onde ele deveria ser adorado, a palavra dele havia se perdido. Cabe para nós uma reflexão, porque infelizmente isso acontece também cotidianamente em muitos dos nossos cultos, em muitas das nossas igrejas, em muitas das nossas denominações, aonde a palavra de Deus ela já se perdeu, aonde pessoas têm perdido o livro da palavra de Deus, aonde pessoas não têm valorizado mais a lei de Deus, aonde a palavra de Deus ela não tem mais espaço, há espaço para
todos os tipos de evento, todos os tipos de estratégias para tentar atrair, aprisionar as pessoas, manter as pessoas atentas ao culto, ou seja lá qual for a programação que a denominação esteja ali buscando para firmar e manter os seus fiéis, esse é claro que mantém as suas denominações funcionando com altos dízimos. Então nós precisamos ver que em muitos desses lugares a palavra não é mais valorizada. Muitas das vezes a palavra não tem espaço, dá-se 10, dá-se 15, dá-se 20, dá-se 30 minutos para o pregador explanar um texto, expor um texto, fazer as conjecturas, trabalhar uma boa exegese, expor os significados nos originais, enriquecer, alimentar o povo de Deus e, além disso, aplicar a revelação que o Espírito Santo traz. Dá-se pouco tempo, e também ainda temos o problema das heresias que muitas das vezes são pregadas em muitos dos nossos templos, aonde a palavra se perdeu. Euquias mostra, conforme o comentarista ele coloca aqui, o desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar. O sumo sacerdote pega e entrega o livro na mão do escrivão, e ele vai ler diante do rei, e o rei vai rasgar as vestes. Tem um texto aqui, acompanha aí comigo, a 2 Reis, tem também 2 Crônicas, vamos lá. Achei o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu o livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, ao filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Portanto, nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, a Safã, e a Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquná, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque esses homens foram buscar a Deus diante da ordem do rei, não porque eles tinham que buscar a Deus e, como sacerdotes, levar a oração do povo até Deus. Não, o rei estava pedindo, e estava pedindo porque o rei, ele trouxe a interpretação acerca da lei. A palavra de Deus dizia, né, Moisés falou: isso que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, né, de modo que o povo iria escolher andar de acordo com a palavra do Senhor, obedecer ao Senhor, gozar dos seus bons frutos, ou também colher os maus frutos a partir da sua desobediência, a partir da sua idolatria, a partir da sua prostituição, do seu adultério espiritual. E era exatamente isso que Josias estava percebendo. Era interessante que os sacerdotes, eles deveriam trazer o discernimento, eles deveriam trazer a revelação para o povo, conduzir o povo a uma vida espiritual, mas eles não fizeram, e o rei estava fazendo. É importante sabermos e termos lideranças que saibam discernir a palavra e nos mostrar e nos conduzir a uma vida mais espiritual, dia após dia. O que Josias estava percebendo era o que Jeremias já havia falado. Jeremias, o profeta Jeremias, ele começa a profetizar durante o reinado de Josias, e ele vai falar lá no capítulo de número 11, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém,
tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras e andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Um pouco mais à frente está escrito: tu, porém, não ores por este povo. Deus falando a Jeremias: não ore por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque eu não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Sim, esse povo com muitos tem cometido grande lascívia, a sensualidade, o pecado, que é a prostituição espiritual que Deus está falando, dizendo que me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Coisa terrível é o que Jeremias está profetizando. Josias entendeu isso e mandou aqueles homens, Ilquias e mais uma comitiva, atrás da profetisa Uda. Essa profetisa Uda, o texto diz que ela tinha um esposo, o texto diz que ela tinha um pai, e faz questão de citar esses homens, de modo que essa mulher, ela não era só uma profetisa, ela era uma esposa, ela era uma dona de casa, provavelmente ela era uma mãe, uma mulher respeitada que valorizava a sua família. E não somente isso, antes de valorizar a sua família, ela valorizava a família de seu pai, porque cita o nome do pai, de modo que era alguém que começou bem a estrutura dela como uma boa filha, e agora era uma boa esposa. E não somente isso, era uma mulher de Deus, e não somente isso, era uma profetisa, alguém que tinha a direção de Deus e que o próprio rei poderia confiar, porque sabia que iria partilhar da vontade de Deus para o povo, independente de qual fosse. E realmente, assim como Josias interpretou, assim como Jeremias profetizou, a profetisa Uda, ela vai trazer a resposta que confirmaria aquilo que Josias temia. Sim, o juízo viria à nação de Judá. Assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu, se humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgastes a tua veste e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão o mal que hei de trazer sobre este lugar. Olha que coisa terrível. A profetisa Uda estava confirmando que o juízo viria, porque assim como Jeremias estava profetizando, o povo insistia já há muito tempo, não só em Israel, mas também em Judá, em Jerusalém, insistia na sua prostituição espiritual, na idolatria. Então o juízo viria os acometer, assim como também é uma profecia de que o juízo um dia virá sobre essa terra. Mas Apocalipse 3:10 nos diz que o Senhor deixou registrado a João, lá na ilha de Patmos, um segredo que está dizendo à igreja de Filadélfia: nós que guardamos a palavra da paciência, mesmo com pouca força, o Senhor nos livrará do dia da tribulação, o dia da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Sim, aqueles que forem fiéis em Cristo Jesus, o Cristo que morreu na cruz para nos salvar, para nos purificar de todos os pecados, para nos justificar, para nos comprar, não com ouro nem com prata, mas com precioso sangue carmesim. Você é valioso. Deus comprou a tua alma que estava se perdendo para toda a eternidade com o sangue precioso do seu Filho. Sim, Ele nos remiu, Ele nos redimiu, e em breve Ele virá nos buscar e nos livrar do dia da tribulação. Assim também, pela fidelidade de Josias, mesmo que o juízo viesse para com Jerusalém, para com Judá, e de fato aconteceu poucos anos depois, porque Babilônia veio a invadir a cidade de Jerusalém, fazer o cerco primeiro e depois invadir, tomando-a para o seu império. Mas
Josias não viu isso nos seus dias. O Senhor o livrou dessa angústia, dessa aflição, dessa dificuldade durante o seu reinado. Sim, nós vamos ver então que Josias era um homem que valorizava a palavra. Eu te convido a ler aí, entre tantas passagens maravilhosas, o Salmo de número 119, o maior salmo da Bíblia, que vai exaltar a palavra, dizendo que ela é mais doce do que o mel, como nós já lemos, que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Sim, que nós devemos guardar o nosso coração para não pecar contra Deus, os estatutos, os mandamentos, as leis de Deus, os juízos. Ela é escudo para os que nela creem. Ela é mais doce do que o mel, é mais preciosa, mais valiosa do que o rubi e do que o ouro. Sim, a palavra do Senhor, ela é extremamente valorosa. Ela é que nos mostra o caminho da eternidade. Ela é a nossa alegria, ela nos traz paz, ela é o nosso deleite, ela é a nossa herança. A palavra do Senhor é tudo que nós precisamos para alcançarmos os nossos objetivos. O objetivo é chegar no céu, e enquanto nós estamos na trajetória até lá, temos que agradar a Deus, e é a palavra que vai nos mostrar os detalhes de como fazer isso com excelência. Não abandone a palavra, como foi nos tempos dos reis de Israel, dos reis de Judá. Não permita que se perca o livro da lei na sua casa, na sua vida. Mantenha uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de estudo particular, individual da palavra. Faça o culto doméstico, leia a palavra de Deus com sua esposa, com seus filhos, converse acerca dos assuntos bíblicos, reflita, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Nós precisamos voltar a uma vida abundante que nós só teremos em Cristo, o Verbo que se fez carne, que se conhece por intermédio da palavra. E assim, a vontade de Deus estava novamente sendo conhecida. Naquele momento, era uma vontade de juízo, que estava sendo conhecida por um homem que valorizou a palavra. Esse homem valorizou a palavra e em suas reformas, a reforma da palavra, a reforma do templo, ele entendeu que era tão grave o pecado do povo de Judá que ele começou a remover essa idolatria, e não somente em Judá, mas também em Judá e também em Israel. Olha o que Jeremias ainda fala: já vi as tuas abominações, os teus adultérios e os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição. Sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificará? Coisa terrível era o que Jerusalém estava fazendo diante dos olhos do Senhor. Jeremias já estava relatando isso. Nós precisamos buscar nos purificar por intermédio da palavra, pela lavagem d'água da palavra, conforme disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Vamos ver aqui, segundo nos coloca o comentarista, que além de achar o livro, além de valorizar o que o livro estava escrito, além de buscar a direção e a confirmação através da revelação profética, nós precisamos acreditar na revelação, mas também valorizar a lei. Elas andam juntas, uma compactua com a outra. Paulo chega a dizer que mesmo que um anjo viesse e trouxesse um novo evangelho, diferente daquele que fosse anátema, diferente daquele que ele estava pregando, porque na verdade a revelação ela confirma a palavra que o Senhor está trabalhando, de modo que ele então rasga as suas vestes, ele se humilha e tem a resposta do Senhor, que haveria de receber um grande livramento por causa disso. Ele busca entender a vontade de Deus. O tópico de número 2 aqui, o comentarista traz para nós que há uma renovação do pacto do Senhor, a partir da leitura do livro diante de todo o povo. O Josias vai chamar as autoridades e eles vão agora arrancar essa idolatria, como nós falamos, e todos os ídolos. Olha o que está no texto de 2 Reis aqui. A leitura está um pouco extensa, mas vem acompanhando comigo aqui que eu vou fazer algumas explicações que eu acho muito interessante nesse texto aqui. O rei ordenou então, todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor. Nós devemos buscar estar congregando, nós devemos buscar em tempos de dificuldades, estar buscando cada vez mais a intimidade, a revelação e o discernimento para saber como agradar ao Senhor e buscar o adorar, sim, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Nós precisamos
agir primeiro e estimular o nosso povo a vir cumprindo o nosso exemplo, né? Nós não devemos querer que as pessoas façam, sendo que muitas das vezes nós não estamos fazendo. Devemos dar bom exemplo, todo o povo, do menor até o maior, e leu os ouvidos dele todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor. A aliança é algo extraordinário, berit, né, que está relacionado a um pacto, né, um pacto que é feito com sangue, lembrando o pacto que foi feito por Jesus. A palavra aliança, berit, ela traz uns significados que são muito interessantes, entre eles o contexto de um contrato, né? E se uma das cláusulas do contrato for quebrada, toda a aliança, todo o contrato será quebrado. E agora Josias estava buscando restaurar a aliança perante o Senhor, mas não só ele, todo o povo, sacerdotes, profetas, líderes de Judá, estavam junto com ele na casa do Senhor, perante o Senhor. Para quê? Para seguirem o Senhor, e não somente isso, mas para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos com todo o coração e com toda a tua alma. Ainda o Salmo de número 119 vai falar: ensina-me, Senhor, os teus estatutos, dai-me inteligência para compreender as tuas leis, ensina-me os teus estatutos para que eu aprenda como a te adorar, como te louvar, a como falar do teu nome, a como te glorificar, né? Nós precisamos entender que se nós não conhecemos a palavra, nem a nossa oração, ela vai ser uma oração que será ouvida. Não vai. Olha que coisa interessante. Então aqui nós vamos ver que no meio dessa reforma, depois de fazer renovar a aliança, junto com os sacerdotes, com os profetas, dentro da casa do Senhor, com todo o povo, ele manda ao sacerdote Ilquia, os sacerdotes de segunda ordem também, e aos guardas, sim, aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal. Tem gente que insiste ainda em colocar vaso, nem todo vaso é vaso de Deus. Não. A Bíblia diz que uns são vasos de honra, outros vasos de desonra. Nos nossos dias não é diferente. Lá no templo tinha vaso feito para Baal. Que coisa horrorosa. Também destituiu o sacerdote que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá. Lembra de Davi? Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O povo tinha pego o costume de levantar incenso, orações nos altos dos montes, mas Davi falou: meu socorro vem do Senhor. E agora, entendendo que o mau hábito que o povo adquiriu virou uma idolatria e o povo adorava várias divindades, o rei Josias, ele vai mandar que o povo agora então queimasse todos os altos e destituíssem os altares, e não só os altares, mas também os sacerdotes que os reis antigos de Judá tinham colocado para fazer incensário sobre os altos da cidade. Também os que queimavam incenso a Baal. Olha, eles adoravam a Baal, adoravam ao sol, adoravam a lua, adoravam aos planetas e a todo o exército dos céus. Demônios, sim, também tirou da casa do Senhor o ídolo bosque, levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pé sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor. Uma casa de sodomitas dentro da casa do Senhor, em que mulheres teciam casinhas para os ídolos dos bosques. Olha só, Jeremias, ele vai falar sobre homens que eram como sacerdotes, que na verdade se travestiam para adorar a esses deuses, ao Deus Sol, a Rainha do Céu, e muitos desses altares, agora, segundo a Reis está dizendo, que eram sodomitas dentro. O que é sodomita? Como é que eram as práticas de Sodoma e Gomorra? Lembra lá dos anjos que foram na casa de Ló e os homens daquela cidade queriam abusar dos sodomitas? A prática homossexual, o sexo oral, o sexo anal, era uma forma de adorar a deuses estranhos, e esses homens homossexuais, travestis, eram seus sacerdotes, estavam dentro da casa do Senhor. E infelizmente é uma realidade que talvez não seja muito diferente
ambiente, também do nosso meio, onde nós vemos muitos escândalos de obreiros que acabam abusando de crianças, abusando de pessoas que trabalham com eles e até mesmo cometendo coisas horrendas, inflamando-se em sua própria carne, cumprindo em suas vidas. Infelizmente, o texto de Romanos capítulo de número 1, assim, agindo de forma prostituída, homossexual, até mesmo dentro da casa do Senhor. Eram sodomitas que estavam dentro da casa do Senhor, e o Senhor mandou tirar o ídolo bosque, levando para fora de Jerusalém. Peraí, eu preciso abrir aqui, eu te convido a abrir no livro de Jeremias, é o capítulo de número 8, né? Jeremias capítulo de número 8, ó. Diz assim: naquele tempo tirarão para fora da sua sepultura os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, expô-los ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem tinham servido, e após a quem tinham ido, e a quem tinham buscado, diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, como esterco sobre a face da terra, e será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Nós lemos um texto onde vai falar que o Josias, ele mandou tirar os ossos desses sacerdotes e queimar. A Bíblia vai dizer que os ossos dos santos, aqueles que morrerem em Cristo, eles ressuscitarão, e juntamente com ele, os que estão vivos serão transformados em corpo de glória. Esses não, os que cometeram vergonha, os ossos eram queimados, eram arrancados das suas sepulturas, eram envergonhados diante do sol que eles adoraram, diante da lua que eles tanto amaram. Aqui fala ainda da apostasia no versículo 4. Assim diz o Senhor: porventura cairão e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão, vão se desviar e não vão voltar. O povo assim é que estava em Jerusalém com tal apostasia, e ainda continua: persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, e não falam o que é reto. Ninguém acha que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Ainda vai escrito: nós somos sábios, a lei do Senhor está conosco. Os sábios serão envergonhados, versículo 9, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e que sabedoria, pois, têm eles. Esses homens aqui, curam a ferida do meu povo de forma leviana, curam superficialmente a ferida do povo. Está dizendo, Jeremias está falando dos líderes, está falando dos sacerdotes, dizendo paz quando não há paz. Esse povo aqui, está desde o capítulo de número 7, eles estavam adorando ao sol, estavam adorando a lua, fazendo ídolos na casa do Senhor, coisas horrendas estavam fazendo. Ezequiel, capítulo de número 8, também vai falar que Deus mostra para Ezequiel no cativeiro de Babilônia. Claro que isso é um pouco mais à frente, eu só estou trazendo um contexto, as abominações que haviam dentro do templo, dentro da casa do Senhor, onde adoravam a figura de animais, onde levantavam incenso ao sol, adoravam a Baal, a rainha do céu. Você conhece essa história. Vamos voltar aqui então. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando para fora de Jerusalém, e queimou. Sim, também tirou, derrubou a casa dos sodomitas que estavam dentro da casa do Senhor, lá na frente. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Hinnom, que era o vale do oleiro, uma das terras mais férteis, que virou uma visão do inferno. Josias foi lá e profanou aquele lugar. Como que profanou aquele lugar? Profanou impedindo o culto que acontecia naquele lugar. Qual era o culto, Diego? O texto continua, olha, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. O povo estava sacrificando seus filhos vivos
a Moloque, uma estátua gigantesca que tinha lá no Vale de Inom, chamado por Jeremias de Tofete, uma visão do inferno, onde tinha um forno em sua barriga, e os homens de Judá, de Jerusalém, o povo de Israel, oferecia vivo os seus filhos a Moloque. Isso era horrendo, mas Josias acabou com essa prática, tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, os cavalos, perto da câmara de Natã, Meleque, o camareiro. Tirou os cavalos e também derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás. Lembra do rei Acás, que era um profano? Ele tinha um terraço com ídolos lá, sim, aos quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. Manassés chegou a fazer um altar dentro dos átrios da casa do Senhor, um altar profano. É triste quando lideranças levantam altares profanos dentro da casa do Senhor. Eu e você vigiemos, estejamos atentos para não sermos seduzidos, enganados pelos engodos de Satanás. Sim, os altares que Manassés tinha feito, esmiuçou eles, aos quais também edificaram a Salomão, tirou também os que edificaram a Salomão, o rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemós, a abominação dos Moabitas, e a Milcão, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens, e também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com o que tinha feito Israel pecar, e esse altar derrubou juntamente com o alto, quebrando o alto em pó os esmiuçou, e queimou o ídolo do bosque, e virando-se Josias viu a sepultura dos que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas. O texto de Jeremias capítulo 8 que nós acabamos de ler. Veja bem, Josias, ele veio acabando com uma idolatria que começou em Salomão, que começou com Jeroboão, uma idolatria que não estava só em Judá, ele foi até Samaria, acabou com um bezerro de ouro em Betel e com os altos que tinha lá em Samaria, sim, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou os ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Josias fez uma reforma extraordinária. Josias fez uma mudança em todo o território de Judá, em toda a região de Jerusalém. Esse homem buscava agradar a Deus, e a busca dele de agradar a Deus fez ele entender que era necessário tirar a idolatria. Lembra de Gideão? Gideão, vai na sua força, Gideão, aí livrarás o povo de Israel. Mas eu sou o menor, Senhor. Não, você vai, eu vou contigo, você não vai sozinho. Então tá bom, Senhor, espera aqui que eu vou te fazer uma adoração. O anjo do Senhor não aceita adoração, mas aquele anjo era uma figura teofânica de Cristo, e ali ele lambe todo o caldo que havia Gideão derramado e toda a oferta sobre aquela rocha, e depois ele dá uma ordem a Gideão que derrubasse o altar de Baal do seu pai, e Gideão vai derrubar a renovação. O avivamento que acontece em nossas vidas parte de nós conhecermos a palavra, da palavra nos confrontar, da palavra nos exortar, de nós buscarmos assim sermos confrontados pela palavra e nos sujeitarmos à palavra, ainda que nós venhamos a ter que renunciar, ainda que nós venhamos a ter que abandonar aquilo que nós nem sabíamos e que era uma prisão para nós, um ídolo para nós. E Josias vai tirando toda essa idolatria, e não somente isso, ele agora, depois de fazer esses atos extraordinários, ele vai buscar celebrar a Páscoa, ele vai restituir o mandamento do Senhor. O Senhor, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12, ele tira o povo de Israel do Egito com mão forte, porque haveria de passar uma praga, a última, a morte dos primogênitos, dos animais, de todos os homens que estavam na terra do Egito. Mas na casa do povo de Israel, lá em Gósen,
ou na casa de todo judeu, haveria o sangue de um cordeiro sobre os umbrais, e lá o anjo da morte não passaria. Esse cordeiro morto é esse cordeiro que haveria de ser comido rapidamente, com sandálias no pé, com cajado na mão, pronto para sair, comido as fissuras da mente, porque temos a mente de Cristo, comido as entranhas, né? Porque o evangelho é bom de falar, mas na intimidade ele é feito comido com ervas amargas. Na vida ele tem as suas dificuldades, né? E comer os pés, né? Porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, aquele que nos guia nos nossos passos. Prontidão, rapidamente, com atenção, cordeiro totalmente queimado no fogo, símbolo de um sacrifício, de um holocausto completo, como foi o de Cristo Jesus. Ele estava valorizando, como nós devemos valorizar, o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele estava valorizando, nem como os juízes fizeram, nem como os reis de Israel fizeram, nem como na época de Samuel. Nunca houve um sacrifício tal como esse, né? O rei, celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes, está em 2 Reis 23, né? E nós vamos ver ainda Isaías 11, que Josias, então, ele se torna um símbolo de Cristo em todas essas reformas, né? Brotará um rebento do tronco de Jessé, do mesmo Manassés, do mesmo Ezequias, dos reis, sejam bons ou maus, da descendência de Davi, é que veio Josias, esse que fez uma grande reforma. Dele também viria a descendência a qual Cristo viria a nascer, um rebento, sim, do tronco de Jessé e das suas raízes, da raiz de Davi, a raiz de Davi, um renovo frutificará, e ele estava frutificando, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, do Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, delatar-se-á no temor do Senhor, ele vai se alegrar no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Esse texto de Isaías está explicitamente falando de Cristo Jesus, mas nós podemos aplicar a vida de Josias, um homem que buscou agradar a Deus, um homem que buscou viver no temor do Senhor, mesmo jovem, né? E nós vamos ver ainda Isaías dizendo, e Paulo relatando em Romanos 15, uma raiz de Jessé haverá, aquele dia se levantará para reger os gentios nele esperarão, né? A figura do nosso Senhor Jesus, aquele que governou de forma sóbria, de forma sábia, de forma equilibrada no temor do Senhor, e que o seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. O problema é que Josias, no final da vida dele, mesmo tendo buscado agradar ao Senhor, o faraó Neco se vira contra o povo de Israel e ele entra para intervir naquela guerra. O faraó chega a falar para ele não se meter, porque ele não tinha nada contra Josias, mas Josias não virou dele o seu rosto, antes disfarçou e foi pelejar contra ele. Não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Deus estava falando por intermédio de Faraó para que Josias não entrasse naquela guerra, porque aquela guerra não era dele, mas ele veio a temar e assim veio a pelejar e morrer naquela batalha. Bem, mesmo os homens de Deus nos deixam aqui um grande ensinamento, que nós precisamos estar sempre atentos. Não é para comprar a nossa guerra já é grande, guerra contra a idolatria, guerra contra a prostituição, vê aquele texto que nós lemos, que coisas horrendas, até homossexuais, sodomitas tinham dentro da casa do Senhor, adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam os planetas, ao exército dos céus, adoravam a Baal dentro da casa do Senhor. Isso, se nós formos bem sóbrios e realistas, não está longe da nossa realidade. A nossa guerra é muito grande, sim. A nossa guerra é para valorizar a palavra, para lutar pela palavra, lutar pelo ensino da palavra, lutar para que o povo seja edificado, alimentado, fortalecido na revelação de Cristo, que é a palavra de Deus.
Nós já temos guerras demais para lutar. Nós devemos lutar em prol dos menos favorecidos. Nós devemos lutar em prol da obra missionária, buscando levar aos povos não alcançados a palavra de esperança, de salvação, das boas novas de que Deus enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque ele amou o mundo. A nossa guerra já é muito grande, não dá para entrar em guerras que não é nossa. Tem gente que está se misturando, Paulo falou, o soldado que milita não se mistura com as coisas desta vida, tem gente que está deixando de pelejar e guerrear as guerras legítimas para se misturar com outras coisas que não estão relacionadas a ela, se envolvendo em tantas coisas, se perdendo e se engajando naquilo que na verdade é distração e que pode tirar o foco, e no caso de Josias até mesmo levou à morte. Que Deus nos dê sensibilidade. Todos estamos sujeitos a errar. Josias era um homem de Deus, estava sujeito a errar, queria ajudar na verdade, mas entrou numa guerra que não era dele. Que o Senhor nos dê sensibilidade para ouvir a sua voz quando ele nos alertar, e discernimento para obedecer, saber entrar naquilo que é para fazermos, não renunciar na guerra contra a idolatria, mas também saber sair quando não é para pelejar guerras que não são nossas. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele faça inflamar no teu coração o temor do Senhor, que Ele te quebrante e que Ele estimule em ti um desejo ardente de conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor na sua palavra, que você seja avivado pela palavra, que a palavra te constranja, que a palavra te quebrante e que você possa renovar a sua aliança como Josias fez, que você busque adorar o Senhor, que você valorize o sacrifício do Cordeiro como Ele valorizou a Páscoa, que você busque arrancar todos os ídolos que está na sua vida, que está ao seu redor, e que você não abra espaço para a idolatria no contexto onde você está, seja na sua sala de escola bíblica dominical, na sua casa enquanto líder, pastor da sua casa, enquanto um irmão na sua congregação, pastor, dirigente da sua congregação, do seu ministério. Que Deus te abençoe e te use como Ele usou Josias, que Ele resplandeça sobre ti o teu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Curta essa aula, deixe seu comentário, seu glória a Deus, se gostou, se não gostou, isso é importante para a gente também. Compartilhe se você achar que essa aula pode edificar alguém, e se permitir o Senhor, semana que vem a gente está de volta. Tenha um bom final de semana.